Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, na medida em que nós vamos nos aproximando do fim do ano litúrgico, estamos no 32º domingo, semana que vem 33º, depois solenidade de Cristo Rei, Advento, e recomeça o ciclo do ano litúrgico. Na medida em que vamos nos aproximando do fim do ano litúrgico, a igreja vai colocando para nós reflexões a respeito do fim dos tempos. O evangelho de hoje se insere neste contexto, e é dentro deste contexto que ele precisa ser lido. Nós estamos no capítulo 25 do evangelho de São Mateus, agora são as últimas das últimas parábolas, as últimas das últimas palavras que Nosso Senhor vai pronunciar para ensinar os seus apóstolos. E o que é que ele utiliza aqui para explicar o modo pelo qual os apóstolos devem vigiar? Essa parábola, acho que ninguém tem dúvida a respeito do seu sentido último. O Senhor está conduzindo os seus apóstolos e os seus discípulos a um estado de vigilância. Nós não podemos agir como se estivéssemos completamente seguros, como se tudo já tivesse resolvido, o processo de conversão de nossas vidas já tivesse acabado e a santidade estivesse ali no papo, a um passo de distância. Não, Deus não quer que nós hajamos assim. Deus quer que nós vigiemos, pois não sabemos o dia e a hora que Ele voltará, e pode ser que se Ele voltar, nós fiquemos para fora. Se Ele voltar e nós não estivermos preparados, talvez nós fiquemos para fora. Mas Padre, Deus não é amor e misericórdia? Sim, e é por isso que Ele está alertando: vigiem, a minha misericórdia está se manifestando para vocês nesse sentido, vigiem, porque eu virei como um ladrão no meio da noite. Aquele que foi pego desprevenido ficará para trás, como aconteceu na parábola de hoje. As jovens que não tinham óleo, quando correram para comprar o óleo no meio da noite e voltaram com o óleo já com as lâmpadas acesas, o noivo tinha entrado para dentro da festa de casamento, fechado a porta, e as jovens bateram na porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, somos nós. E o Senhor responde para elas: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Não é que de fato ele não conhecesse aquelas mulheres, é que elas não conseguiram cumprir aquilo que era necessário para participar daquele momento. É a isto que o Senhor está chamando a nossa atenção. No fim da sua vida, falando do fim dos tempos, chegando no fim do ano litúrgico, o Senhor quer que nós pensemos também no fim das nossas vidas, que nós não sabemos quando será. No fim dos tempos, que nós também não sabemos quando será. E justamente por causa disso, porque nós não sabemos qual é a atitude que Ele pede de nós, vigilância. Não nos coloquemos numa posição segura demais, porque ela não existe. Já estou salvo, já está tudo feito. Isso é mentira, nós podemos ficar para fora. E por que o Senhor escolhe esta parábola? Bom, essa parábola, vocês sabem, o Senhor, quando vai explicar coisas no Evangelho, algumas vezes Ele faz discursos, mas muitas outras vezes Ele conta histórias. Como é que é para a gente entender o que é o reino dos céus, né? O reino dos céus é como, ele não fala que é desse jeito, mas é como a história das 10 jovens que pegaram sua lâmpada, Então ele conta uma história para a gente entender como é que funciona o reino dos céus. E vejam que coisa interessante, essa parábola, ela diz respeito à cerimônia de casamento do povo antigo lá na Palestina. Como é que as pessoas se casavam? Uma menina, quando ela chegava aos 13, 14 anos de idade, ela já estava mais ou menos na idade para ser pedida em casamento. E é por isso que se acredita que Nossa Senhora tenha se casado mais ou menos com essa idade, tenha tido o bebê, o menino Jesus, bem novinho. Quando ela chegava mais ou menos com essa idade, vinha um noivo, um pretendente para aquela moça, falar com o pai da moça e dizer: eu estou interessado na sua filha, eu quero me comprometer com ela. E aí ele pagava um valor, o pai aceitava, via as virtudes daquele rapaz, se valeria a pena entregar a sua filha para aquele rapaz, e pronto. Quando o rapaz fizesse isso, ele estava noivo. De alguma forma eles já estavam até casados. Para que eles se separassem aqui, seria necessário fazer um divórcio. Mas era o noivado. Ele se comprometeu com o pai da menina, só que a menina ainda vai permanecer na casa dela
por mais ou menos 1 ano ainda, é o período do noivado, mas que já tem um compromisso. E depois, no final deste ano, no final deste período, o noivo então vai buscar a sua esposa na casa do pai. E aí ele vai em procissão, saindo pelas ruas, vai passando pelas ruas. Olha como é diferente o rito de casamento daquela época porque a gente vive hoje em dia, né? Sai em procissão pelas ruas, vai até a casa da sua noiva, lá ele pega a sua noiva e o povo sai em procissão com a noiva e o noivo e muitas outras pessoas ao seu redor. E se essa procissão acontece de noite, tem que ter gente levando tochas para iluminar o caminho, e essa procissão é levada até o lugar da festa, onde acontecerá a celebração do casamento, que pode durar 7 dias, ou às vezes até mais. Que canseira, né, gente? 7 dias de festa, pelo amor de Deus. Mas era assim que funcionava. Então vejam que é nesse contexto que o Senhor coloca a parábola de hoje. O noivo foi atrás da noiva, e ele pediu para 10 virgens. Na parábola de hoje, fiquem atentas. Fiquem atentas. Porque quando a procissão do casamento estiver voltando a caminho da festa, vocês têm que estar preparadas para poder, com as tochas acesas, iluminar este caminho e entrar na festa junto comigo. Era isso que ele pediu. Essas jovens, muito provavelmente, as jovens da parábola, ficaram todas animadas, porque foram escolhidas pelo noivo para fazer esse trabalho. Mas 5 delas se prepararam, 5 não. 5 só ficaram animadas, mas não se esforçaram para ter o óleo ali do lado. As outras 5 acolheram o convite, ficaram animadas, mas além disso, trabalharam para esperar o Senhor no posto em que o Senhor as havia deixado, e por causa disso entraram. Então esse é o contexto, certo? Como é que nós podemos entender isso agora para aplicar em nossa vida? É fim dos tempos, é fim das nossas vidas. O Senhor quer que nós fiquemos como as virgens previdentes, com as lâmpadas, as tochas e o óleo, para fazer com que a lâmpada fique acesa. Os mais jovens aqui, talvez nunca tenham visto uma lâmpada que não se acende apertando o interruptor na parede. Pip, acendeu a lâmpada. Pip, apagou a lâmpada. No passado não era assim. Isso é uma coisa muito recente. Antigamente se acendia a lâmpada com querosene, com óleo e tantas outras coisas, né? E se acabava o óleo, se acabava o querosene, acabou, não tem mais luz, acabou, vai ficar na escuridão. Não tem como. Chama SEMAT para vir resolver nosso problema. Não tem como fazer isso. Não tinha SEMAT. É a gente que tem que ficar preparado, não terceirizar para outras pessoas, porque esse é um trabalho nosso, é a nossa salvação. Esse primeiro encontro, meus irmãos, que o Senhor, o noivo, tem com essas jovens, nós poderíamos muito bem entendê-lo como sendo o primeiro encontro que o Senhor tem com os nossos corações. Que alegria nós possuímos, que alegria nós trazemos no nosso coração, quando o Senhor olha para nós e nos chama a trilhar o caminho dele. É muito bom, aquele momento da primeira conversão. Mas se você me disser, padre, eu nunca tive isso na minha vida, meu irmãozinho, está na hora de pedir para Deus se manifestar. Está na hora de realmente buscar o Senhor com coragem. Eu não sei que tipo de fé você tem. Qual é a sua fé? A sua fé é a fé de alguém que encontrou realmente o Senhor e agora quer se entregar para Ele, e por isso participa das missas, e por isso busca uma vida de conversão, e por isso está se esforçando para manter a chama da fé acesa? Ou a sua fé é aquela fé fruto de pura tradição? Tem que participar da missa aos domingos, porque tem que participar das missas aos domingos, então vamos participar da missa aos domingos, ou sábado no nosso caso, né? Isso não vai dar certo. Quando o noivo aparecer, ele vai nos pegar desprevenidos. Nós usamos demais. Precisamos então desse primeiro contato que gera uma profunda alegria no nosso coração. Busque o Senhor se manifestará e trará uma grande alegria ao seu coração, pode ter certeza, a alegria de quem se encontrou com o amado de nossas almas. Isso é maravilhoso. Nós todos queremos profundamente ser amados, e o Senhor nos ama, e quando Ele nos ama e nós enxergamos o seu amor, isso é muito bom. Isso acende a fé dentro de nós, a lâmpada da fé fica acesa dentro de nós,
E nós precisamos agora lutar para manter esta fé acesa. E é aqui que está o problema. Nós precisamos preparar o óleo. E é aqui que está o problema. Porque talvez a fé nós já tenhamos. Façamos talvez tudo certinho. Missa dominical, confissão no tempo frequente, não comungamos em pecado mortal, nos esforçamos para regularizar a nossa situação canônica, casando na igreja, saindo da vida demasiada e por aí vai. Estamos fazendo tudo certinho, quem não está na hora de fazer. Mas tá bom, estamos fazendo tudo certinho, já temos fé, acreditamos em nosso Senhor, mas isso não significa que nós iremos participar da festa de casamento no céu. O que é necessário para participar da festa de casamento? Ficar de prontidão e vigilância, com o óleo sendo preparado. Isso daqui, meus irmãos, é o símbolo da luta contra os pecados veniais, contra a mornidão e a tibieza que toma conta do nosso coração e contra o egoísmo. Em outras palavras, é a luta pela caridade. Não basta ter fé, é preciso ter a caridade que manifesta essa fé. Uma caridade que vai nos ajudar a lutar contra nós mesmos, para servirmos a Deus até nas pequenas coisas. Porque quem não se importa com as pequenas coisas, certamente perderá também as grandes. Vejam o que nosso Senhor manda dizer à igreja de Éfeso, lá no livro do Apocalipse. A primeira das igrejas que recebe as cartas, as 7 cartas lá do livro do Apocalipse, são cartas que chamam as igrejas à conversão, e nos chamam todos à conversão também. Elas deveriam fazer a gente tremer. E numa dessas cartas, a igreja de Éfeso, o Senhor manda dizer o seguinte: conheço as tuas obras, teu trabalho, tua paciência. Não podes suportar os maus, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são. Puseram à prova os que dizem apóstolos, os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Só elogios, né? O Senhor está tecendo elogios para essa igreja. Aí vem o mas. Mas é aí que o negócio complica. Olha o que ele diz: fizestes tudo isso, mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Te esqueceste do teu primeiro amor. Entraste na vida cômoda, acomodados, não mais vigilantes, não mais procurando viver de uma caridade cada vez mais profunda. Vocês estão fazendo basicamente só o básico. Se acomodaram, se esqueceram do primeiro amor. E o Senhor continua dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste. Onde foi que isso aconteceu? Quando foi? Onde foi? Em que momento foi que você se esqueceu do primeiro amor, daquele primeiro amor que Deus tinha inflado no seu coração, e você acabou tratando a vida cristã com rotina, de maneira morna, tíbia, sem se esforçar para amar mais, sem se esforçar para lutar mais contra si próprio? Onde foi que você caiu? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras, senão virei a ti e removerei o teu candelabro do lugar. Ou, em outras palavras, mesmo que nós tenhamos as lâmpadas, nós não entraremos, porque não teremos óleo para acender essas lâmpadas. Vejam, gente, o Senhor está exigindo de nós, está pedindo de nós uma vida muito séria. Jesus não brinca conosco, e nós não podemos brincar com o nosso Senhor. Ele quer de nós uma radicalidade verdadeira nesta busca por Ele. Ele quer que nós, ao prepararmos este óleo, estejamos atentos ao chamado que Ele nos faz, dia após dia, para vivermos desse amor, desse grande amor que Ele preparou para nós. Porque senão, a gente vai esfriar, vai ficar morno, vai ficar tíbio, vai se esquecer de que tem que estar no estado de vigilância, vai desanimar.
e daqui a pouco não consegue mais encontrar o caminho. E o Senhor vai chegar e vai nos pegar desprevenidos. Para que nós lutemos contra isso e nos mantenhamos em estado de vigilância, eu vou dar para vocês 4 dicas. Dicas de ouro, para anotar no coração. A primeira dica, para manter a chama viva e o óleo sendo produzido, esse óleo da caridade, a chama da fé sendo alimentada pelo óleo da caridade, a primeira coisa que nós precisamos fazer, para a qual nós precisamos nos atentar, é o descaso que nós temos muitas vezes com relação ao pecado venial. Quantas vezes eu não ouço as pessoas dizerem na confissão? Eu faço a pergunta: quais são os seus pecados? Ai, padre, é só aqueles pecadinhos do dia a dia, nada de grave. Vejam o que Santa Teresa diz: no tocante a pecados veniais, eu lhes dava pouca atenção, e era isso que me destruía. Santa Teresa. Santa Teresa tem clareza que não basta que nós tenhamos aquele primeiro movimento de amor, através do qual a gente faz uma grande mudança na nossa vida, deixa o pecadão para trás e agora se esforça para trilhar um caminho de amor para Deus, mas não dá atenção às pequenas coisas. Teresa passou por isso. Nos primeiros anos da vida dela, de vida religiosa, ela se esforçou muito, se entregou muito, viveu um período assim maravilhoso, de lua de mel quase, com o noivo, com o amado. Depois ela arrefeceu, parou de combater os pecados veniais, e ela vê nisso aqui, inclusive, a sua derrota. Então, gente, não tem essa história: ai, padre, é só uma preguicinha. Ai, padre, é só uma fofoquinha. Ai, padre, é só uma falta de paciênciazinha. Não dá. Teresa completa para nos ensinar dizendo o seguinte: parece-me ser um pecado bastante deliberado quando, por exemplo, alguém diz: Senhor, vós estáis vendo, e sei que não o quereis, e entendi isso. O Senhor está vendo o que eu estou fazendo. Ela está dizendo, né? O Senhor está vendo o que eu estou fazendo. O Senhor, eu tenho noção de que isso está errado. O Senhor não quer que eu faça isso, e eu sei, eu entendi, mas quero seguir meu capricho mesmo assim. Quero seguir o meu capricho muito mais do que a tua vontade. E Teresa diz: não me parece possível que algo desse tipo possa ser considerado pequeno, por leve que seja a falta. Antes, é algo sério, muito sério. Então, gente, pecado consciente, venial, conscientemente deliberado, não vai nos levar para frente, vai nos atrasar. Começa a fazer um exame de consciência aí. O que é que você tem cedido, no que é que você tem cedido, mesmo que não seja coisa grave? É preguicinha? É murmuraçãozinha? É deixar a oração para depois? É falar mal dos outros? E por aí vai, tem muitas coisas. E basta que nós identifiquemos o principal desses pecados veniais, já vai ser suficiente. O que é que mais tem nos levado para o pecado e nos afastado para longe de Deus? É a murmuração? É a presunção? É a vaidade? E por aí vai. Muitas coisas a gente comete até sem perceber que está cometendo uma coisa errada, mas quando a gente tem consciência de que está fazendo uma coisa errada e ainda assim insiste em continuar fazendo aquela coisa errada, nós entramos na posição das virgens imprudentes e vamos ficar para trás. Primeira coisa, então, estar atento ao combate ao pecado venial. Eu estou considerando aqui, gente, que o pecado mortal ficou para trás, tá? As coisas graves, como perder missa aos domingos, pecados sexuais, idolatria, fazer o mal ao próximo, isso já foi resolvido. Agora são as outras coisas. Pecado venial, primeira coisa. Segunda coisa, que também é muito importante para nos ajudar a manter a chama acesa e a produção do óleo: evitar as ocasiões de pecado. São Paulo diz a nós: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Porque existem algumas situações que com certeza a mim pessoalmente vão me levar ao pecado. Situações, lugares, amizades,
ocasiões de diversas qualidades. Nós precisamos estar atentos a isso. Se nós não tomarmos uma decisão de romper com essas situações de pecado, muito dificilmente a gente vai ter um arrependimento sincero e seguir caminhando para frente. E a sensação às vezes é de que a gente está patinando, não vai para frente, porque não consegue resolver os problemas da vida. É Santa Teresa também quem diz o seguinte com relação a esse assunto: vendo que eu não me emendava, ficava extremamente irritada com as muitas lágrimas que eu derramava por causa das minhas faltas, pois nem minha resolução, nem as dificuldades que eu enfrentava eram suficientes para impedir-me de colocar-me na ocasião e cair novamente. Teresa se arrependia dos pecados que cometia, pecados veniais, claro. Ela via que estava errado, ela chorava pedindo perdão, mas aquilo causava raiva nela, porque ela sabia que aquilo não estava de fato gerando uma vida nova nela. Ela não saía do lugar. E ela continua: pareciam-me lágrimas fingidas. A gente sabe quando o nosso choro é falso. A gente sabe. Pareciam-me lágrimas fingidas, ela diz. O verdadeiro problema estava em não chegar às raízes das ocasiões. No caso de Santa Teresa, essas ocasiões que a levavam para o pecado eram as amizades, a frivolidade dos locutórios, etc. Porque ela deveria estar gastando mais tempo com a oração. Mas e nós? Quais são as ocasiões, os locais, as situações, as pessoas que reiteradamente nos levam para Deus, nos afastam de Deus, melhor dizendo? A gente tem que romper, não dá certo. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro, como diz nosso Senhor. Em outras palavras, não podemos servir a Deus e ao mundo. Então, a primeira coisa, estar atento aos pecados veniais. Segunda coisa, evitar as ocasiões de pecado. Terceira coisa, cuidado com a autossuficiência. Eu dou conta, Pato. Pode deixar aqui, ó, tá no papo. Manda a bola para mim, corta a bola para mim, Padre, que agora eu vou fazer tudo que tiver que ser feito para a minha salvação. É aí que o tombo é grande. Porque quem sobe demais e se acha bom demais, quando cair, menino do céu, o tombo vai ser feio. Cuidado com a autossuficiência. A gente quer ir para o céu, certo? Certo. Como é que vai para o céu? Pega um avião e voa? Não. Como é que vai para o céu? Só tem um jeito de ir para o céu: se a gente se une àquele que veio do céu para nos levar para o céu. E para isso a gente tem que parar de acreditar que nós vamos ter força para ir para o céu. Nós não temos força para ir para o céu. Nós não damos conta de ir para o céu. Eu vou dizer uma verdade para vocês: vocês não vão para o céu se não contarem com as forças de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tenta ir para o céu por conta própria vai cair. E a Santa Teresa também quem diz: essa autossuficiência era o que me destruía. Uma das principais razões, meus irmãos, de as pessoas começarem a jornada espiritual lá no início das suas vidas e em seguida recuarem, começarem a voltar para trás, é de fato o fato de que elas acabam falhando, se sentem esgotadas, cansadas, desanimadas, mornas, já não veem mais sentido naquilo que estão fazendo dentro da igreja. E tudo por quê? Porque confiaram nas suas próprias forças. Uma pessoa que está desanimada, meio borocochô, é provavelmente aquela pessoa que não entendeu que não é ela que vai fazer a obra, é Deus. Porque as duas primeiras coisas que eu falei para vocês, evitar o pecado venial, lutar contra o pecado venial e evitar as ocasiões de pecado, já pode ter gerado um desânimo aí no seu coração. Eu nunca vou dar conta, isso é impossível, eu tenho muito pecado. Pois é, aí vem a terceira questão que eu estou colocando para vocês: cuidado com a autossuficiência. De fato, nós não vamos dar conta. Quem vai dar conta em nós é Deus, e por isso que nós precisamos humildemente pedir a Ele todos os dias que nos ajude a ter esperança e a ter fé e a permanecermos firmes no caminho, e que se a gente errar, que a gente volte atrás, peça perdão e
retome o caminho para Deus. É Santa Teresa também quem diz: tende grande confiança, pois o necessário não é refrear os desejos, mas acreditar em Deus, acreditar que se tentarmos, alcançaremos, aos poucos, ainda que demore, a condição que os santos alcançaram com o seu auxílio. Quando a gente olha para a vida dos santos, a gente vê aquela força deles em, de fato, permanecerem ali fiéis a Deus, muito fiéis a Deus. A gente pode dizer: mas eles são santos, por isso que eles dão conta. Não, gente, eles confiaram, por isso que eles se tornaram o que se tornaram. Eles pararam de pensar em si mesmos e confiaram. Na prática, é reconhecer a própria miséria, não ter vergonha de voltar à confissão, de pedir perdão a Deus de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até um dia a gente aprender: não sou eu, mas é Deus quem realizará a obra em mim. Então cuidado com a autossuficiência. É de fato necessário lutar contra o pecado venial? Sim. Vai ser difícil? Sim. É de fato necessário lutar contra as ocasiões de pecado? Sim. Vai ser difícil? Sim. Mas é necessário cuidar também com a autossuficiência. Vamos esperar em Deus, Ele vai nos dar a graça. E por fim, a quarta dica para nos ajudar a manter essa atitude de atenção, de espera vigilante que o Senhor pede de nós no Evangelho, é a atitude interior de dar valor às graças de Deus, todas as graças. Meus irmãos, sabe aquele momento em que Deus te chama à oração, você tem um pensamento assim: eu podia rezar agora, eu podia fazer o bem para essa pessoa agora, eu podia fazer essa coisa boa agora. É Deus te chamando à inspiração, é Deus te dando a inspiração do bem. E se você diz não, talvez você demore para receber uma outra inspiração. Deus vai dar para quem quer mais. Mas se você diz sim, Deus vai dar outra inspiração. Ele vai dando novas graças, de tal forma que a gente vai ficando tão atento e tão solícito às graças dele, que vai vindo uma enxurrada de graça. Deus vai dando uma enxurrada de graça, porque a gente tem uma prontidão em servir ele. É a devoção. Nós estamos aqui numa atitude de devotos. Devoto não é quem reza o terço, quem usa escapulário, quem faz novena para Nossa Senhora Aparecida, Santa Teresinha do Menino Jesus. Não, esses são uns tipos de devotos. Mas a devoção verdadeira, ela é própria daquele que, ouvindo o chamado de Deus, responde na hora. Esse é o devoto. Ele está atento às graças. E isso completa as 4 dicas que eu estou passando aqui para vocês, porque de fato, só lutar contra o pecado, contra a ocasião e contra si próprio, na autossuficiência, não é suficiente. Nós precisamos encher o coração da força de Deus, e essa força vem pela graça. Ou seja, temos muito trabalho pela frente. Não nos acomodemos. Temos muito trabalho pela frente. Você pode talvez me dizer: padre, para o senhor é fácil falar essas coisas, porque o senhor é padre, tem que fazer essas coisas mesmo, né? Ok, vou considerar esse argumento. Mas o Senhor não estava falando essa parábola somente para os apóstolos que iriam ser ordenados sacerdotes. Era para todo mundo. Todo mundo que o quisesse seguir, todo mundo que fosse seu discípulo. Era para todo mundo. Nós que fomos resgatados por Deus num primeiro momento, lá atrás, tivemos aquele contato com o primeiro amor, agora temos que manter a atitude da jovem previdente que está lutando para manter o óleo ali preparado para acender a vela, para acender a chama, numa vida de atenção e de vigilância, que nos faz combater o pecado venial, evitar as ocasiões de pecado, lutar contra a autossuficiência e se abandonar nas mãos de Deus, e aceitar as graças que Ele está nos dando para servir e para amar. Assim, meus irmãos, a nossa vida vai mudar. E quando Deus voltar, nós não seremos pegos desprevenidos. É muito trabalho? Sim, é um pouco. Mas se nós não formos trabalhar pela nossa salvação, a gente vai trabalhar pelo quê? No fim das contas. Essa é a coisa mais importante. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a colocar tudo isso em prática, para que o bom Deus, quando voltar, não nos encontre despreparados e nós não fiquemos do lado de fora, mas que estejamos preparados e participemos desta comitiva matrimonial que vai nos levar ao banquete celeste por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.